Cinética. A gente vai encerrar o conteúdo de cinética com exercícios de sala do conteúdo que foi trabalhado na aula anterior. A cinética, existem 3 coisas que eu quero comentar sobre a cinética. Primeira, ela é pré-requisito para equilíbrio. Então, terminando cinética, a gente já emenda semana que vem já com equilíbrio. Segunda coisa importante, cinética é dividida em 2 partes. Você tem a parte de cálculo e a parte de conceito, que é o que mais cai, né? Dentro da parte de conceito, qual que é a parte importante? Fatores que afetam a velocidade das reações. É isso. Catalisador, temperatura, superfície de contato, né? E um dos fatores envolve cálculo, que é a concentração dos reagentes. Então, vocês vão ver que nos exercícios, a gente tem exercícios que trabalham com fatores e exercício que trabalha com conta, que são geralmente os mais complicados. Tá? O que você pode esperar para o Enem? De maneira geral, para os vestibulares grandes, né? Exercício que envolve conceito. Então, é fator que afeta a velocidade da reação. A Unicamp, por exemplo, adora a questão de cinética. Adora. Ela traz coisas do dia a dia, traz para a gente, as questões são legais, catalisador, tá? Então, é por aí a coisa, beleza? Então, vamos lá que tem bastante coisa para a gente fazer. Questão número 1. A figura mostra o diagrama de energia potencial da reação. Então, você tem aqui a entalpia, né? Como se fosse uma entalpia. Tá em quilojoule por mol, tá vendo? Ó? Entalpia do reagente. Aqui nós temos o complexo ativado, né? No topo do gráfico. E aí nós temos o produto, entalpia do produto. Né? Tem 2 coisas importantes que eu quero chamar a atenção aqui. A primeira é a seguinte. Essa energia aqui, ó, é a energia necessária para que uma colisão seja efetiva. A colisão só é efetiva quando ela forma o complexo ativado. Então, essa energia é a nossa energia de ativação. Tá? Esse valor de 100 aqui é a energia do complexo ativado. Ativado. O complexo ativado é aquele estado intermediário da reação, né, que ela está extremamente instável. O complexo ativado é o momento em que a reação passa por ali e já foi. Tá? Beleza? Tá. Aí a pergunta do exercício... outra coisa importante, né, que a gente já discutiu. Nós temos aqui nesse gráfico também uma informação sobre o ΔH da reação. Né? A variação de entalpia. Tá? Então, você tem 3 energias que você tem que saber identificar no gráfico. A energia de ativação, que é a energia que o reagente precisa ganhar para virar complexo ativado. A variação de entalpia, que é a diferença de produto-reagente, né? Que a gente estudou recentemente. Tá? E o complexo ativado, que é sempre o ponto de maior energia. Tá? Então, já com isso a gente responde tudo. Então, vamos lá. Tá, já colocar aqui no resumo. Ó. Energia de ativação igual a 80 quilojoules, que é a diferença do reagente para o complexo ativado, né? Aquele diferença. Qual que é a energia do complexo ativado? Energia do complexo ativado. 100 quilojoules por mol, né? Qual que é o ΔH? Variação de entalpia. Produto menos reagente. Então, fica 80 menos 20. 80 menos 20 igual a 60. Positivo, né? Portanto, a reação é endotérmica. Prontinho. Tá? Para a gente dar uma relembrada nesses gráficos, porque isso volta e meia aparece. Tá? Podem tirar print para a gente passar para a questão 2.
2. Um estudante resolveu fazer um experimento para estudar alguns conceitos de cinética química. Inicialmente, colocou 2 pedaços de metal A e B em água fria. Observou que somente A reagia. Aqueceu a mistura e observou que A reagia vigorosamente e B reagia lentamente. Então, o que aconteceu aqui é que eu tenho metal A e metal B, né? E a reação vai ser feita em água fria ou água quente. É meio que isso, né? Tá? Ele colocou os pedaços em água fria e beleza. Em água fria, o A reage, o B não. Em água quente, pelo que ele está dizendo, o A reagia vigorosamente. E o B reagia lentamente. Tá? Beleza. Tá bom. Aí agora ele vai fazer as afirmações. Os metais A e B reagiram com água porque estão em contato e possuem afinidade. Porém, a reação entre o metal B e a água deve ter uma energia de ativação maior, uma vez que a reação de B com água é mais lenta. Tem sentido, né? Tem sentido. Quer dizer, eu precisei aumentar a temperatura para perceber a reação. Então, parece que ali tinha uma barreira, né? A barreira era uma energia de ativação, né? Então, vamos colocar aqui, ó. A1, beleza. Tá bom? Então, a gente vai perceber que se a energia de ativação é maior, a reação ela vai acabar sendo mais difícil. Então, por exemplo, onde que isso acontece muito? Na orgânica. Tem várias reações na orgânica que a gente tem que aquecer muito. Tanto é que você não pode fazer a reação nem em água, tem que ser um solvente que suporte uma temperatura maior, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, acontece muitas vezes de você ter que aquecer para que a reação consiga acontecer. 2. O metal A reage mais vigorosamente em água aquecida, porque a rapidez da reação é proporcional à frequência de colisões. Em água quente, a energia cinética das partículas aumenta, as partículas reagentes, resultando no maior número de colisões por segundo, tornando a reação mais rápida. Tá bom, beleza. Aumento de temperatura, aumenta a velocidade das partículas, tem mais colisão, tá? Comparando-se as reatividades, A poderia ser ouro e B sódio? Acho que não, hein? Aí o conhecimento é um pouquinho mais de eletroquímica, né? A gente sabe que o ouro é um dos metais que tem menor, é o metal que tem menor potencial de oxidação. Então, quer dizer, esperar, e eu não sei se vocês, por que eu estou falando isso, né? Porque a reação do metal com água é uma oxidação, gente. A água vai oxidar o metal. Então, a gente não espera que o ouro reaja na água, tá? Muito pelo contrário. A gente espera que metais muito reativos, como o sódio, cálcio, tá? Esses reagem com a água, inclusive violentamente, né? O sódio, por exemplo, você não precisa nem colocar ele em água quente. Na água, temperatura ambiente, ele já reage tranquilamente, tá? Claro que na água quente ia ser pior, né? Tá bom? Beleza, então tá falso. Farsa. Pronto. Fechou. Então temos somente 1 e 2, alternativa B de bola. B de bola. Ok? Print. Questão número 3. Foram feitos 4 experimentos para estudar a influência de alguns fatores de reação entre o ferro e ácido sulfúrico. Os resultados estão dispostos na tabela a seguir.
Então, ele usou a superfície de contato, ele variou pedaços e pó, né? Então, vamos começar ticando o que torna a reação mais rápida. O que torna a reação mais rápida? Ó, pó. Pó. Superfície de contato maior. Temperatura. A temperatura, a reação que vai ganhar destaque é essa daqui, ó. Tá com maior temperatura. Usei catalisador aonde? Em 3. Usei catalisador em 3. E o ácido que eu estou usando está concentrado ou diluído. Então, concentrado ganha. Ok? Pronto, gente. Agora você já imagina o que ele vai fazer, né? A gente já sabe que reação é mais rápida, que reação é mais lenta, porque o que a gente percebe é que você combina os fatores, né? Então, quando a gente estuda lá os fatores que afetam a velocidade da reação, a gente está estudando fatores isoladamente, ok, mas eu posso combinar todos eles. Então, você põe o negócio com a maior superfície de contato possível, coloca na maior temperatura, coloca um catalisador, e como você está usando uma solução, utilize a solução concentrada para aumentar a frequência de colisões, tá bom? Qual é o desafio agora? Olhar no gráfico para entender. Gente, percebam que essa reação ela está produzindo hidrogênio gasoso, ok? Quando uma reação produz gás, olha que interessante. Uma das maneiras de você medir a velocidade da reação é medir o volume de gás produzido ao longo do tempo, que é o que esse gráfico está mostrando para a gente. Olha aqui, ó. Ó. Você tem volume de hidrogênio produzido ao longo do tempo, tá? Presta atenção aqui que tem umas coisas importantes para a gente concluir. Percebam que todas as reações produziram, no final das contas, o mesmo volume. Ok? Beleza? Todas produziram o mesmo volume. Por que isso é importante? Porque isso garante que na hora que você misturou as mesmas quantidades nas 4 experiências. Você não vai variar a estequiometria da reação. Então, você mandou todo mundo produzir lá. Só que dá uma olhada aqui, gente. Olha a curva A e compara com a curva D. As duas curvas estão subindo, beleza, mas a curva A, ela sobe rapidamente, ó. Num pequeno intervalo de tempo, ela já está quase no máximo, tá vendo? Ó? Beleza? E percebe que a curva ela vai ficando menos inclinada. Isso a gente comentou na aula passada. A reação vai ficando mais lenta. Mas, de maneira geral, qual reação termina primeiro? A reação que termina primeiro, gente, é a reação A. Ó, ela terminou mais ou menos aqui, ó. Espera aí. Como é que você sabe onde ela terminou, Dan? No instante onde o volume ficou constante. Mais ou menos aqui, ó. A partir daqui, a reação A acabou. A reação B foi acabar um pouquinho aqui na frente. Então, aqui era o A. Aqui é o B. A reação C, ela foi acabar aqui, ó. Mais para baixo, mais para frente. E a reação D é a que demorou mais para acabar. Gente, por que a reação D demorou mais? Se todas tinham que produzir a mesma quantidade? Porque ela é mais lenta. Deu para entender? Então, a gente precisa relacionar os gráficos, certo? Então, vamos lá. A 1 é a mais lenta. A 1 é a mais lenta. Então, é a D. A 4 é a mais rápida, porque ela está com todos os fatores combinados, né? Então, é a A. Quem é mais rápida agora? É a B. A B
é a 3, então a B é a 3, né? E a C, que é quase a mais lenta, é a 2. DCBA. Então, dá a alternativa A, né? Confere. Tudo bem, pessoal? Podemos passar para a próxima. Vamos lá. 4. O gráfico representa uma reação entre carbonato de cálcio com excesso de ácido clorídrico. Está ali a reação. Quando ele fala que o ácido está em excesso, o que ele tá, qual que é a mensagem que ele está dando nas entrelinhas? Que eu vou consumir todo o KCO3. Isso é certeza. Eu vou colocar bastante ácido para ter certeza que eu consumi todo o KCO3. A curva mostra o volume total de CO2 liberado, que está medido numa temperatura e numa pressão constante. Está igualzinho a outra, né? Produzindo um gás, aqui, lá era hidrogênio, né? Aqui ele está produzindo CO2, tá? Beleza. Quanto tempo é necessário para que metade do carbonato de cálcio reaja? Gente, o gráfico não é sobre o carbonato de cálcio. Mas a pergunta é: gente, vamos pensar o seguinte. O carbonato de cálcio, no final das contas, ele vai virar CO2, não vai? Tudo bem. Agora vamos pensar um pouquinho. Vamos imaginar que nós tenhamos, no início... Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer de uma outra forma para ficar mais organizado. Ó. Então, o KCO3, ele vai virar CO2. Tá. No início, você tinha uma certa massa M de KCO3. Certo? No início. Só que no início, como a reação não tinha começado, o volume de CO2 era 0. Aí a reação acontece, até o final. Quando a reação terminar, o que eu tenho? Eu tenho 24 litros de gás carbônico. Tá? Na verdade, esse gráfico está meio porquinho, né? Porque a ideia é que isso aqui seja necessariamente o final dela. Mas a gente está percebendo que o gráfico está subindo um pouquinho aqui. Tá? Então, eu estou pegando esse tempo aqui como se fosse o fim da reação, porque é onde o gráfico para de mostrar. Então, ele tem 24 litros. Supostamente, a massa desse cara acabou. Ah, por quê, Dan? Porque o cara falou que tem excesso de ácido. Tá? Beleza? Beleza. Isso demorou um intervalo de tempo de 120 segundos. Tá. Só que o que acontece? No instante 30, que é o que está mostrado no gráfico, no instante 30 segundos, a partir do momento que a reação começou, já havia lá dentro 12 litros de gás. Isso no instante t igual a 30. Gente, se eu estou com metade de gás produzido, daquele total que era de 24, é sinal que a massa do meu reagente já caiu a metade também. Né? Porque se eu produzir metade do que eu podia, é porque eu já consumi metade do que eu tinha. Então, sobrou metade. Né? Então, na verdade, eu não sei se vocês conseguem entender o que ele está perguntando. O que ele está perguntando é qual é o tempo de meia-vida do KCO3, se você parar para analisar.
né? A gente não usa esse termo aqui, mas ele é usado na radioatividade, mas é basicamente a mesma coisa. É o tempo necessário para que metade do material seja consumido. Isso é o tempo de meia-vida, tá? Beleza? Então, o item A resposta é 30 segundos. 30 segundos, tá? B. Qualquer coisa me chama aqui, tá? Nas contas, tal. Calcule a rapidez média da reação no intervalo de tempo de 120 segundos. Ah, detalhe, expressa em litros por segundo. Bom, então a velocidade média, não sei se vocês lembram que na aula eu comentei com vocês que ela pode ser calculada em termos de produto ou de reagente. Aqui eu vou calcular assim, ó, variação de volume de gás produzido por um intervalo de tempo. Tá? O problema está pedindo para eu calcular em litros, então vamos lá. Então, velocidade média é igual a variação de volume, foram 24 litros em 120 segundos. Certo? Que dá 0,2 litros por segundo. 0,2 litros por segundo, tá? Item C. Observando a inclinação da curva do gráfico, em qual dos intervalos de tempo houve maior liberação de CO2? De 0 a 30 ou de 90 a 120? Então, ó, de 0 a 30 eu tenho isso, ó. De 0 a 30, a gente liberou 12 litros, tá vendo? Ó? De 90 a 120, não dá para ter certeza de quanto eu liberei, mas o fato da curva estar mais deitada indica que a rapidez está diminuindo, né? E isso a gente discutiu também muito na aula teórica. Falei, olha, gente, quanto mais próximo do começo está a reação, mais rápida ela é. E faz todo sentido você pensar nisso. Por quê? A reação, para que a reação aconteça, eu preciso ter colisão efetiva. Então, os reagentes precisam bater ali. Quando a gente está no começo da reação, ainda tem bastante molécula de reagente. Se eu tenho bastante molécula de reagente, a probabilidade de uma molécula encontrar a outra é maior. Então, no começo tem bastante molécula, as moléculas se encontram facilmente, só que cada vez que uma molécula reage, ela deixa de existir. Aparece o produto, né? Então, o reagente reage e vai embora. À medida que o tempo passa, a quantidade de moléculas reagentes vai diminuindo. Então você vai tendo mais, você não, né? A molécula vai tendo mais dificuldade para bater na outra. Por isso, a rapidez diminui. Então eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever um texto que daí a gente aproveita e já revisa isso, ó. Com o passar do tempo, a velocidade da reação diminui. A velocidade instantânea Aí eu vou colocar uma coisa para você lembrar aqui. Inclinação da reta. Inclinação da curva, perdão. Inclinação da curva. Tá? Do ponto de vista matemático, a inclinação, por exemplo, quando você quer saber a velocidade instantânea, num dado momento, você tenta imaginar uma reta batendo naquele instante. Essa reta vai ter uma inclinação, não vai? Ó? Então, conforme você vai pegando pontos mais próximos do zero, a inclinação é mais alta. Ó. Aqui vai diminuindo. Tá? Então, é a inclinação da curva. Então, com o passar do tempo, a velocidade ou inclinação da curva diminui.
Pronto. Tá? Esse é o lembrete. Item D. Utilizando o gráfico, estime o valor aproximado da velocidade instantânea para t 20 segundos. Então, o instante t, ele está mais ou menos aqui, ó. Aqui é o 15. Ele está mais ou menos aqui, ó. Espera aí, eu vou fazer uma coisa. Espera aí. Tive uma ideia. Vou ficar sofrendo aqui, né? Pronto. Que eu consigo desenhar mais confortavelmente. Tá aqui. Então, ó, eu quero calcular a velocidade instantânea, a velocidade em t igual a 20. Como que você vai fazer isso? Você vai tentar mais ou menos, né? Como é uma estimativa, a gente não precisa ter tanta precisão. Ó, o 20, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Tá? Mais ou menos aqui. Nesse instante, a reação já tinha um certo volume. Eu vou aproximar para uns 10, tá? Litros. Agora imagine que este ponto aqui, ó, e este ponto aqui, eles formem uma reta. Tá? De maneira muito aproximada, a inclinação dessa reta vai me dar velocidade. A gente vai dizer assim, ó, que a velocidade ela é aproximadamente um ΔV por um ΔT, onde o nosso ΔV é aproximadamente 10 e o nosso ΔT é 20. Ou seja, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando você quer saber a velocidade instantânea, você aproxima a curva para uma reta. Você aproxima a curva para uma reta. De maneira bem grosseira, é isso que a gente está propondo. Tá? Quando você aproxima a curva para uma reta, você está admitindo que a velocidade é praticamente constante. Então, calcular instantânea seria a mesma coisa que calcular a média. Tá? A bem da verdade não é tão simples assim. Tá? Aqui vai ficar 0,5 litros por segundo. Tá? O que eu gostaria que vocês percebessem? Que essa velocidade ela foi estimada, tudo bem? Percebe que essa velocidade aqui, ó, que foi estimada, ela é maior do que a velocidade que a gente calculou no item B? Por que que tem sentido ela ser maior? Porque ela está no começo. Então a nossa estimativa ela não está tão viajante assim, né? A gente não tem a precisão se de fato aqui é 0,5, ó. Eu não sei se é 0,5, mas uma coisa é fato, ela tem que ser maior que 0,2, porque 0,2 é a média. À medida que ela vai se aproximando do fim, ela vai diminuindo, tá? Beleza? Então, deixa eu colocar... peraí, perdão. Aqui. Então, o V dá 0,5 litros por segundo, tá? O valor estimado. O intuito desse exercício, gente, nenhum vestibular vai pedir para você fazer isso. Quer dizer, não, mentira, tem vestibular que pede, tá? Mas esses que vocês prestam, não. O intuito desse exercício é fazer você trabalhar com a ideia, numericamente falando, de que a velocidade diminui. Então, quer dizer, na hora que você faz a estimativa, você percebe que, de fato, a velocidade está diminuindo, tá? Tranquilo? Tá aí a questão número 4, então. Vamos para a próxima. Vocês perceberam que a gente começou fazendo questões mais de teoria, né? Agora a gente começou a entrar nos números, mas ainda não estão ainda as questões mais punks. Deixa eu passar aqui. Aqui.
Espera aí. Também não tem necessidade de ser tão pequenininho, né? Ok. Bom, essa questão, gente, para você responder essa questão, você precisa ter um pouco de criatividade, tá? Não significa necessariamente viajar na maionese, mas pensar numa coisa que você costumeiramente não pensa. É nesse sentido. Né? Aí fica aquela pergunta, mas Dan, se eu não penso, como é que eu vou saber o que eu tenho que pensar, né? Mas tenta empurrar o teu cérebro por aí, tá? Fala, olha, pensa numa coisa que você nunca pensou. Pensa numa coisa que você nunca pensou. Que vai vir alguma coisa. Ele fala assim, ó. A uma mesma temperatura, os álcoois etanol e octanol reagem com PBr3 segundo as reações. Então ele vai fazer aqui a reação, ó. Aqui ele tem o o etanol, reagindo com PBr3. E aí o que aconteceu no produto, ó? Saiu o OH e entrou o BR. E aí formou esse negócio aqui, tá? Para os mais enturmados com a química orgânica, a gente está falando de uma substituição aqui. Né? Saiu um OH e entrou um outro grupo aqui. Então isso é uma substituição, tá? Hidrocarboneto sofre substituição, álcool, anel aromático, uma porrada de coisas sofre substituição. Essa reação, segundo ele, é rápida. É rápida. Aí, aqui você tem a mesma coisa, ó, só que agora com álcool octanol. Tá? É a mesma coisa, igualzinha a reação. E a reação é lenta. A pergunta é justamente essa. Observe que as ligações a serem rompidas, que ligação vai ser rompida? CO, aqui, ó. Tá vendo? Essa ligação vai ter que quebrar. E uma ligação PBr vai ter que quebrar também, para o bromo poder entrar ali no álcool. Tudo bem, gente? Observe que as ligações a serem rompidas e as que são formadas, então aqui você tem a CBr, ó. Tá vendo essa ligação aqui? Ela é formada. E a ligação PO aqui, ó, as ligações são as mesmas. Então, peraí. A temperatura é a mesma. As ligações que estão sendo rompidas são as mesmas. Qual a explicação da reação 2 ser mais lenta do que a 1? Cara, é muito doido isso. O que será que está acontecendo para que a reação 1 seja mais rápida? Aqui é um caso... Peraí. Afinidade? Então, não dá para dizer que é afinidade. Sabe por quê? Você tem o mesmo tipo de mecanismo, né? É uma reação de substituição do mesmo jeito. Sai uma hidroxila e entra um bromo. Então, o que sai e o que entra é a mesma coisa. Então, não dá para dizer que esteja uma afinidade maior. Né? É diferente, por exemplo, se ele estivesse reagindo, uma com álcool e outra com aldeído. São duas substâncias diferentes, né? Então, o problema então o problema não é afinidade. Então, não é afinidade. Toma cuidado que isso aqui não é uma solubilidade. Você não está dissolvendo uma coisa na outra. Você não tem que pensar aqui se tem ponte de hidrogênio, se é hidrofílico, se é hidrofóbico. A coisa é um pouco mais complexa. Porque você não está querendo que o negócio dissolva. Você quer que ele reaja. Então, quando a gente fala em afinidade, não é bem a afinidade. Quando a gente fala em cadeia, não é porque uma cadeia é mais hidrofílica. O problema é o choque. O choque. Gente, o que acontece? Vamos fazer um desenho para tentar ilustrar. O que a gente percebe claramente é que o que reage no álcool é o OH, não é? É o OH. E o que reage na molécula de PBr3? É o bromo, não é? Então a coisa funciona assim, gente. Para que a reação aconteça, tem que haver um choque entre esta parte da molécula
e esta parte da molécula. Tudo bem? Que é o que a gente costuma chamar meio que de sítio ativo, né? A biologia gosta muito de usar esse termo para enzima, tal. Qual que é o problema? Imagina uma molécula pequenininha que tem um OH. Não se esqueçam que essas moléculas estão se movimentando, tá, gente? Então, tem que haver um choque numa posição adequada. Quando a molécula é pequena e acontece uma colisão, é muito mais fácil que a colisão aconteça do jeito certo, porque a molécula é pequena. Qualquer colisão que aconteça, o OH vai estar sempre próximo do bromo. Agora, se eu pego uma molécula monstro, que tem um OH aqui na ponta, você concorda, por exemplo, que se o choque acontecer aqui, ó, o OH não vai nem perceber que tomou porrada. O choque ele tem que acontecer por aqui, ó. Quanto maior a molécula, mais difícil é para ela reagir. Por isso que o nosso corpo precisa de tanta enzima. O nosso corpo precisa de muita enzima porque as nossas moléculas são grandes. Você tem molécula de tudo quanto é tamanho no nosso organismo. E quando as moléculas são, por exemplo, por que vocês acham que uma reação de ácido e base é tão rápida? Não sei se vocês já viram reação de ácido-base acontecer na frente. Ela é extremamente rápida. Porque as coisas são tão pequenininhas que bateu, a colisão ela sempre vai ser uma colisão com orientação adequada. Quando a molécula é muito grande, pode ser que a colisão aconteça do outro lado, que não é o sítio ativo. Então, uma proposição que a gente pode dar aqui é o fato da molécula 2 ser maior faz com que a possibilidade do choque ocorrer com orientação adequada, essa possibilidade diminua. E aí a reação tende a ficar mais lenta. Entende? É uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a pensar. Porque a gente sempre pensa em tamanho de molécula, mas pensando em propriedade física. Ponto de ebulição, ponto de solubilidade na água. Não, aqui a proposta é outra. Aqui nós estamos dizendo que a molécula grande ela é menos reativa. Por quê? Porque por ser maior, ela é mais difícil da colisão ser efetiva. Tudo bem? Deu para entender o lance? Vamos escrever um texto aqui, ó. A molécula de octanol, é maior. Vírgula. Isto é, vírgula. Numa provável colisão, há menor probabilidade da geometria orientação, né? Podemos escrever orientação também. Orientação favorável do choque. Tá? Guarda essa informação. Molécula pequena reage mais rápido. Por isso que a gente não precisa catalisar a reação ácido-base. Não tem porquê. Você vai catalisar uma dupla troca para quê? Né? Nas próprias pilhas, né? As reações que acontecem em pilhas, elas são rápidas, porque a coisa oxida, vai para a água, é íon. Então, tipo, você consegue, quando a molécula é pequena, fazer com que a coisa aconteça rapidamente sem precisar de catalisador. Tá? Beleza? Tá aí, então, a questão 5. É uma questão diferente, né? Bem cara de Unicamp, né? Eu não sei exatamente se é da Unicamp, tá? Mas, tipo, eu acho ela bem cara de Unicamp. A Unicamp dá umas viajadas na maionese. Aí, questão número 6. Vamos lá.
Estudando os fatores que influenciam na velocidade das reações, os cientistas imaginaram uma explicação simples para o modo pelo qual são quebradas as moléculas de reagentes e são formadas as de produtos. É a tal da teoria das colisões. Colide, colisão efetiva, complexo ativado, tal. De acordo com a teoria, 1. Todas as colisões entre os reagentes são efetivas. Falso. Se isso fosse verdade, todas as reações seriam rápidas. A gente percebe que existem discrepâncias enormes entre velocidades, né? 2. A velocidade da reação é diretamente proporcional ao número de colisões efetivas. Sim. O que isso quer dizer na prática? Se eu dobrar o número de colisão efetiva, a reação fica 2 vezes mais rápida. Ela termina na metade do tempo, né? Deu para entender? Então, é verdade isso. Verdade. 3. Existem colisões que não são favoráveis à formação de produtos. Sim. 4. Quanto maior a energia de ativação, maior será a velocidade. Não. Quanto maior a energia, maior é a barreira para a reação acontecer. Então, ela vai ser mais lenta. Então, falso. Tá aí. Questão 6, alternativa C. 2 e 3. Prontinho. 2 e 3. Tranquilo? Próxima, questão número 7. Observe o gráfico abaixo. Aqui é um gráfico, deixa eu... Pronto, perdão, gente. Observe o gráfico abaixo. Aqui é um gráfico onde ele mostra, ao invés de mostrar a concentração de um produto em função do tempo, ele mostra a concentração do reagente. Aqui, ó. Concentração do reagente, ela vai diminuindo com o tempo. Tá? Ele começa com uma concentração aqui de 8 mols por litro e vai caindo, ó. Ó o tempo de meia-vida aqui, ó. Ó o tempo de meia-vida. Tá vendo? Ele começa com 8 mols por litro, passados 1 hora, caiu para 4. Passados mais 1 hora, caiu para 2, ó. Ó o tempo de meia-vida. Pum. Percebe como não é coisa da radioatividade isso? Então, vamos lá. Frases. Espera aí. Frases. 1. A curva decrescente indica que a amônia é consumida. Beleza. A velocidade média de consumo da amônia entre 0 e 1 hora. Vamos calcular? Velocidade entre 0 e 1 hora. Velocidade média. Então, vai ser... Qual foi a variação na concentração da amônia? Ela tem uma concentração de 8 e caiu para 4. Ô, gente, em alguns exercícios, é comum aparecer aqui o -4, ó. Por quê? Porque na hora que ele vai calcular a concentração, como é uma queda, a variação dá negativa, né? A conta seria assim, ó. Deixa eu organizar para vocês terem como anotação. Quer ver, ó? Seria isso, ó. Eu faço a variação da concentração de amônia dividido pelo tempo. Então vai ficar assim, V entre 0 e 1 hora, só para vocês entenderem de onde veio o negativo. Como a variação é concentração final menos inicial, ó, tá? Em 1 hora, então isso aqui daria -4 mols por litro, porque é concentração, né? Por hora. Tá? Normalmente eles não colocam o sinal na alternativa, tá, gente? Eles põem a palavra consumo, que é a mesma coisa, beleza?
Então, a 2 é verdadeira, né? A velocidade média de consumo da amônia é 4 mols por litro por hora, tá? Verdade. 3. A velocidade média de consumo da amônia entre 1 e 2 horas é de 1 mol por litro por hora. Exatamente, ó. Aqui, ó. Aqui, em 1 hora, ele está em 4. Tá? Em 2 horas, ele está em 2. Ah, não é. Eu viajei. Eu falei besteira. Tá errado. Então, peraí. 3. Ele quer a velocidade entre 1 hora e 2 horas. Então, é variação da concentração. Concentração final menos concentração inicial. Certo? Beleza? Isso em 1 hora. Vai dar menos 2. Olha lá, a velocidade vai diminuindo mesmo, ó. Tá? Então, essa tá falsa. Essa daqui tá falsa. Tá bom? Então, ficamos com 1 e 2, alternativa B de bola. B de bola. Tá aí a questão número 7. Podemos passar para a próxima? Questão número 8. Vamos lá. Bom. 8. Uma das maneiras de se obter hidrogênio gasoso é provocar a reação entre um ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, e um metal. Pode ser ferro, zinco, alumínio, etc. É uma reação de deslocamento, né? A gente teve isso como deslocamento. Tá, item A. Equacione a reação entre o ferro metálico e o ácido clorídrico e assuma que os produtos formados são... É porque isso aqui é importante, ó. A carga do ferro é importante porque ela vai afetar o balanceamento, tá? Então, eu vou pegar o ácido clorídrico, colocar aqui, ó. Eu vou pegar ferro, vou pegar ácido clorídrico e vou produzir o quê? Bom, eu vou produzir hidrogênio. Só que para eu produzir hidrogênio, o ferro oxida. Ou seja, ele desloca o H+ do ácido, lembra? Por isso que a reação chama deslocamento. E aí o H+ vira H2. E o ferro vai virar ferro 3. Então o sal, vê se você concorda comigo, ele tem que ser FeCl3. Aquoso. Aqui é gás, né? Peraí. Aqui, então, põe mais lítio aqui e aqui põe um gás. Pronto. Tá? Beleza? Então o item A está aqui. Item B. Qual que é a quantidade de matéria, também conhecido como número de mols, né? Qual que é a quantidade de matéria formada quando 112 gramas de ferro participam da reação? Bom, ele quer a quantidade de hidrogênio. Bom, eu preciso balancear, né? Senão não tem como fazer estequiometria. Então, para fazer o balanceamento, vamos começar balanceando quem? Deixa eu ver aqui. O ferro vai para 3. Cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou meter um 2ão aqui, ó. Um 2 no ferro. E aí eu já boto um 2 aqui, ó. Com esse 2 ali, eu tenho 6 cloros, então eu tenho 6 HCl. Tá? E aí aqui eu tenho 3 H2, ó. Tá? Acho que tá certo, né? Deixa eu ver. 6 tá certo. 6 cloros, tá certo ali também. Tá, acho que tá tudo certo. Tipo, porque é um balanceamento meio chato de fazer, né? Beleza? Bom, com as proporções, o que eu sei? Que 2 mols de ferro produzem 3 mols de hidrogênio. Certo? Tá aqui.
Ou seja, gente, a gente acabou de responder o item B. Na hora que eu fiz o balanceamento, eu já constatei que a proporção é 2:3. Acontece o seguinte, gente, como a massa molar do ferro é 56, ó o valor da massa molar. Você concorda que 2 mols de ferro já são 112? Então, quer dizer, 112 gramas de ferro vai me produzir 3 mols de hidrogênio. Quantidade de matéria é isso, ó. Tá? Então, a resposta do item B, N de hidrogênio igual a 3 mols. Tá? Aí no item C, o cara tá cobrando tudo, né, na questão. Então, era uma reação, agora é uma estequiometria, agora é um gás. Olha lá. Qual que é a pressão exercida por esse hidrogênio se ele tiver a 27 graus no 20 litros? PV NRT, né? PV é NRT. Cara, é muita coisa na cabeça, né? De novo eu com essa história. PV igual a NRT. Então, ó, eu quero a pressão, sendo que o volume é 20, isso é igual a... Nós produzimos, né, no item B, a quantidade de gás, né, de 3 mols. Então, 3 vezes 0,082 vezes a temperatura. 300, né? 300. Aqui. Então, a pressão... Deixa eu fazer essa conta aqui. (3,69), gente. Se estiverem conferindo aí, 3,69 atmosfera. Tem que sair em atmosfera mesmo. Beleza, fechou. Então, acho que é isso mesmo. Então, tá. Ok? Fechou. Item D. D. 1,12 quilos de ferro é colocado em contato com excesso de ácido. Depois de 5 horas, foi constatado que 520 gramas de ferro permanecem na forma metálica. Determine a velocidade da reação do ferro em gramas por minuto. Aqui é só mexer com a unidade. Se eu quero a velocidade em gramas por minuto, que conta eu tenho que fazer? Variação da massa de ferro dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Então, a velocidade do ferro, de consumo do ferro, né, é igual. A variação da massa vai dar 1.120 menos 520, dá 600, perdão. Então, fica 600 gramas em 5 horas. 5 vezes 60. Eu vou deixar em minuto, porque ele quer em gramas por minuto. Certo? Ele quer em gramas por minuto. Então, aqui eu corto, aqui dá 10. Então, a velocidade de consumo do ferro é de 2 gramas por minuto. Né? 10 dividido por 5, 2 gramas por minuto. Beleza? Item E. Qual a velocidade da reação em mol de hidrogênio por minuto? Para fazer esse item E, pessoal, é porque ele não especifica no exercício. Eu vou usar como referência o começo da questão. Começo. Lembra quando ele fala que ele procurou a quantidade de hidrogênio no item B? Que a gente chegou aqui, ó. Tá? O problema é que eu não tenho tempo, né, cara? Peraí, deixa eu ver.
Ah, não, então peraí. Se eu não tenho tempo, eu vou ter que usar o item D, viu, gente? Não tem jeito. Eu vou ter que usar o item D. Porque a gente não sabe exatamente qual foi o tempo da primeira reação. A não ser que ele falou, eu não estou percebendo. Não, né? Não falou. Não falou, que pena. Então vamos lá. Para o item E. Qual foi a quantidade de ferro consumido? Então vamos lá. A quantidade de ferro consumido, massa de ferro consumido. Foram exatamente os 600 gramas. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estequiometria para descobrir o seguinte. Quando eu consumir 600 gramas de ferro, quanto que eu vou produzir do hidrogênio? Eu vou fazer de novo uma estequiometria. Ó, 2 mols de ferro produzem 3 mols de hidrogênio. Ou, se você preferir, 112 gramas formam 3. Mesma coisa que eu fiz no outro. Tá. Se 112 produzem 3, quando eu usar 600 gramas de ferro, quantos mols eu vou produzir? E nós sabemos que isso está acontecendo em 5 horas. Então, aí eu vou achar o número de mols do hidrogênio e dividir pelo tempo. Que ele também quer em mol, né, por minuto. Então, aqui vai ficar 600 dá 1.800, dividido por 112. Né? Dá 16, aproximadamente 16, tá? 16,1. Mol. 16,1, tá? Bom, agora eu vou pegar esses 16 mols, que é a quantidade de hidrogênio produzida, né, durante esse processo, e vou dividir pelo tempo. Então, velocidade de hidrogênio é igual a número de mols, variação do número de mols, pelo tempo. Então, vai dar 16,1 sobre o tempo, que é 5 vezes 60, né? O cara é chato também, tá? Porque ele quer em mol por minuto. Aqui. Dá 0,05 aproximadamente. 0,05 mol por minuto. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? Podem tirar print para a gente passar para a próxima questão. Bom, a questão número 9, gente. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. A questão 9, ela traz. Já é a primeira vez que a gente vai pegar uma questão assim. Ela trabalha com aquela ideia de velocidade de reação. Né? Um dos fatores que afetam de maneira bem significativa a velocidade de uma reação é a concentração dos reagentes, né? Esse efeito da concentração, ele só acontece em duas situações. Ou quando os caras estão dissolvidos na água, porque aí você tem o conceito de concentração, né? Ou quando a reação acontece numa fase gasosa. Porque na fase gasosa, os reagentes também estão dissolvidos um no outro de uma certa forma, porque você está trabalhando com um sistema homogêneo. Então, eu posso trabalhar de duas maneiras. Ou falando de concentração, ou falando com pressão parcial, que é mais raro. Tá? A gente vai deixar para falar da pressão parcial em equilíbrio,
que aí eu comento mais, que aí tem umas coisas de KP, KC, enfim. Bom, então, de maneira geral, a gente tem a seguinte situação. Vamos lembrar umas coisas aqui, ó. Considera lá um reagente virando produto. Ok? De maneira geral, a velocidade de uma reação, ela depende da concentração do reagente, mas num certo grau. Ela pode depender do reagente em primeiro grau, uma função diretamente proporcional, pode depender do reagente ao quadrado, então seria uma função de segundo grau. De maneira genérica, a gente representa a velocidade como sendo um número k, que a gente chamava na aula, né, de constante de velocidade, A, multiplicado pela concentração do reagente elevado a um dado expoente A qualquer. Então, esse A é o que a gente vai chamar de ordem. Ordem da reação em relação ao reagente. Cada reagente vai ter uma ordem. E a gente descobriu na última aula, que uma das maneiras de você descobrir a ordem é analisar o que a gente chama, né, de estudo cinético. E o estudo cinético ele vai sendo analisado caso a caso, né, reagente por reagente, para a gente ver qual que é a influência de cada um deles. Tá? Ele pede para a gente determinar a ordem da reação e depois ele pede para determinar o valor da constante de velocidade. Tá? Uma coisa para outra. Então é assim, como a reação ela tem dois reagentes, o NO e o bromo, a gente vai então descrever o seguinte, que a velocidade da reação é igual a K vezes a concentração do NO elevado a um número A vezes a concentração de bromo elevado a um número... Perdão. Ah, não, vamos colocar de outra cor. Vou colocar número B. Pronto. Tá aqui. E agora a gente vai ter que achar esses valores pelas variações de concentração e velocidade. Então, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. Para a gente achar uma ordem de reação, a gente tem sempre que comparar dois experimentos. Então, você pode escolher o experimento 1 e comparar com o 2 e comparar com o 3, o 1 comparar com o 3, mas a comparação ela tem que ser uma comparação esperta. Como assim esperta? Por exemplo, se eu quero descobrir a ordem do reagente NO, se eu quero descobrir essa ordem aqui, ó, eu preciso procurar experimentos onde a concentração do bromo não varie. A concentração do bromo não varia já é um bom começo. Na medida em que a concentração do bromo não varia, eu consigo descobrir o que acontece com a velocidade em função da concentração do outro. Vou mostrar para vocês mais especificamente o que eu estou falando. Por exemplo, ó, se eu comparar os experimentos 1 e 2, eu observo que a concentração do bromo ficou constante e a concentração do NO aumentou. E a velocidade também aumentou. Tá vendo? Só que qual a relação desse aumento? Será que é uma relação de primeiro grau, ou é de segundo grau, ou de que grau que é? Para você descobrir isso, você tem que perceber o seguinte. Não sei se vocês conseguem perceber que a concentração do NO ela foi multiplicada por 2,5. Né? No primeiro experimento, a concentração do NO era 0,10, a concentração do bromo era 0,20 e a velocidade era 24.
Beleza. No segundo experimento, ele manteve a concentração do bromo constante, mas ele multiplicou a concentração do NO por 2,5. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, ó. Tá vendo esse valor? E vou descobrir quantas vezes este valor é maior que 24. Quantas vezes 150 é maior que 24? 6,25 vezes. 6,25 vezes. Então, agora é com vocês. Olha só. A velocidade é igual a uma conta. Essa conta depende do NO. Quando eu multipliquei o NO por 2,5, o resultado dessa conta ficou multiplicado por 2,5 ao quadrado. Vê se você concorda comigo. 2,5 ao quadrado. Porque 2,5 ao quadrado é 6,25. Então, aqui você tem que ter uma boa noção de proporção de matemática. Tá? O que significa isso? Se eu multipliquei o NO por 2,5, mas o resultado foi multiplicado por 2,5 ao quadrado, então significa que esse A só pode ser 2. Portanto, A igual a 2. Entenderam? Tá? Se a dependência fosse uma dependência de primeiro grau, se o A fosse 1, na hora que você multiplicasse o NO, o resultado da conta ia multiplicar pelo mesmo valor. Tá? Então, ela é para o NO de segundo grau. Tá? Agora, gente, para achar a influência do bromo, vamos analisar quais experimentos. Vamos pensar aqui, ó. Deixa eu apagar. Uma boa estratégia para pensar no bromo seria olhar para os experimentos 1 e 3. 1 e 3. Porque nos experimentos 1 e 3, a concentração do NO ficou igual, tá vendo? Ó? Tá? O que aconteceu com a concentração do bromo? A concentração do bromo foi multiplicada por 2,5. De novo, ó. 2,5. Ela foi de 0,20 para 0,50. Quando eu multipliquei a concentração do bromo por 2,5, significa então que a velocidade aumentou. Quantas vezes? 60 dividido por 24. 2 vezes e meia também. Olha lá. Percebe qual é a história? Então, quando a gente varia só a concentração do bromo, a gente percebe que a velocidade varia a mesma coisa. Multiplica por 2,5, multiplica por 2,5. Então, para o bromo, a dependência aqui é do primeiro grau, ó. Perdão. Este expoente aqui, ó, ele tem que ser 1. Ele tem que ser 1. Tá? Então, o B, perdão, tem que ser 1. Tá? Percebe que você bate o olho e já vai fazendo essa proporção. Não dá para ficar fazendo muita conta, não. Beleza? Bom, então, qual é o resumo da história? Que a minha equação de velocidade é igual a K vezes concentração de NO elevado ao quadrado vezes concentração de bromo elevado à primeira. Ok? Tudo bem? Agora presta atenção numa coisa que eu vou anotar aqui. Atenção. Percebam uma coisa. Percebam uma coisa. Olha para a reação. Quais são os coeficientes dos reagentes? Vou colocar aqui.
Bom, o coeficiente do bromo é 1 e o coeficiente do NO é 2, tá bom? Beleza. Vocês perceberam que os coeficientes são iguais às ordens da reação? Tudo bem? Quando isso acontece, significa que a reação que você está estudando é uma reação elementar. É uma reação elementar. Nós já discutimos isso em outros momentos, o que é uma reação elementar. Uma reação elementar é aquela que acontece em uma etapa. Não tem semi-reação, não tem reação global, tá? Etapa. Sabe por que eu estou contando isso para vocês, gente? Pelo seguinte, se nós tivéssemos essa informação antes, eu não precisaria da tabela. Se o cara tivesse dito para mim que a reação era elementar, eu já poderia então dizer, olha, a ordem do NO é 2 e a ordem do bromo é 1. Então toma cuidado, porque tem muito aluno que pergunta assim para mim, Dan, mas eu aprendi no cursinho que o expoente que você põe na conta é o mesmo número que está na reação. Isso só é verdade, gente, se a reação for elementar. Como o exercício não me disse nada, eu não ia chutar. Eu vou olhar pela tabela, porque a tabela vai mostrar. Se ela, de fato, é elementar, a tabela acabou mostrando isso. Quer dizer, eu percebi que há uma coincidência numérica entre as ordens e os expoentes. Tá bom? Desculpa, e os coeficientes. Tranquilo, gente? Nós sabemos que existem reações que são elementares e tem as reações em etapas, aquelas que ocorrem em várias etapas. Tá bom? Tudo bem, gente? Agora, vamos para o item B, né? Determinar a constante de velocidade. Gente, para nós determinarmos a constante de velocidade, basta você escolher qualquer experimento e substituir os números e fazer a conta, porque agora você tem os expoentes. Então, ó, eu vou pegar o experimento 1. Experimento 1. Então, a velocidade é 24, tá? Mol por litro por segundo, igual a K vezes concentração do NO, 0,20, tá? Elevado ao quadrado, vezes a concentração do bromo no experimento. Aliás, espera aí, eu troquei o número. Perdão, gente. Antes que alguém me corrija. Eu troquei o número. A concentração do NO é 0,1 e a concentração do bromo é 0,2, elevado à primeira. Então fica 24 igual a K vezes 10 a quadrado, 10 a menos 2, né? Que é 10 a menos 1 ao quadrado, vezes 10 a menos 1. Então vai ficar 10 a menos 3 dividindo ali. Então o K, confere para mim, ele vai dar 24 sobre 10 elevado a menos 3. Beleza? K igual a 24 sobre 10 a menos 3. Então o nosso K vai dar 24 10 ao cubo. 24 vezes 10 elevado ao cubo. Tudo bem? Beleza? Esse é o valor da constante. Essa constante ela tem unidade, viu, gente? Ela tem unidade, mas a gente não costuma representar ela, não. Mas a gente pode fazer, tá? Se você quer determinar a unidade da constante, basta você pensar o seguinte. Ó, observação. A constante ela seria dada pela velocidade sobre a concentração do NO ao quadrado
vezes concentração de bromo, a primeira. Espera aí que eu já olho aqui que estão me chamando. Aqui. Deixa eu ver. 2... Pera, calma. Deixa eu ver aqui, que estão me falando aqui. 2 vezes 10 a menos 1. Ah, é um 2 ali, né? É verdade. Eu não eu escrevi uma coisa aqui e eu mesmo não entendi minha letra. Aqui, né, ó. É verdade. Obrigado, viu? Aí vai ficar 12, né? Vai ficar metade aqui, peraí. Vê se confere aí. Aqui fica 2 10 a menos 1, né, ó. Ó. Tá? Agora acho que tá certo. Então aqui fica 12. Foi aqui, ó, o erro. 12. E aqui põe 12, então, ó. Vê aí. Confirma? Obrigado, viu? Então, o que eu estava falando, ó? Para você descobrir a unidade da constante, você faz a conta aqui, ó. K igual. A velocidade, pelo que a tabela está mostrando, ela é mol por litro por segundo. Sobre. Ali embaixo você tem mol por litro ao quadrado e mol por litro a primeira, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Mol por litro ao quadrado, mol por litro a primeira. Então aqui embaixo eu vou colocar mol por litro ao cubo. Ô, gente, olha que feia a unidade da constante. Mol por litro ao cubo. Tá? Então eu ficaria mol por litro a menos 2 vezes segundo a menos 1. Isso aqui seria a unidade da constante, ó. Tá? Mas como eu disse para vocês, o pessoal acaba não representando. Aliás, é bem raro aparecer exercício para calcular constante de velocidade. Mas vocês já sabem, se ele vai pedir a constante, você vai escolher um dos dados da tabela e substituir. Só que, obviamente, você já tem que ter os expoentes de cara, tá? Então, vocês fiquem muito ligeiros quando vocês forem fazer o exercício, se ele fala ou não que a equação é elementar, tá? Certo? Tá aí, então, a questão 9. Questão número 10. Podem tirar print. Aqui, 10. Quando a concentração do 2-bromo, 2-metilpropano, dobra, a velocidade da reação aumenta de um fator de 2. Se as concentrações de C4H9Br e OH são dobradas, o aumento da velocidade é o mesmo. Escreva a lei cinética da reação, respondendo, se ela pode ser elementar. Justifique a resposta. Bom, se ela for elementar, quer dizer que as ordens coincidem com os coeficientes, não é? Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso transformar esse enunciado numa tabela de informações. Então, eu vou fazer assim. Eu vou criar uma tabela onde aqui vai ter experimento 1. Espera aí, deixa eu colocar mais para baixo a tabela. Eu vou ter que transformar tudo isso numa coisa. A nossa reação, ela tem C4, H10, H9Br e tem OH. São os dois reagentes. Tá? Nós sabemos que a equação de velocidade dela tem que ser K vezes a concentração de C4H9Br elevado a um expoente A multiplicado por OH
elevado a um expoente B. Se o A for 1 e o B também, a gente pode dizer que ela é elementar. Tá? Bom, como é que a gente vai descobrir isso? Então, eu vou criar uma tabela. Então, eu vou dizer assim, olha, num primeiro experimento, eu vou dizer que a concentração desse cara é X, sei lá quanto. Vou dizer que a concentração desse cara é Y e vou falar que a velocidade é V. É V. Aí ele fala assim, quando eu dobro a concentração do C4H9, então no experimento 2, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a concentração desse maluco. E ele não fala nada sobre o outro. Então, eu vou manter o outro. A velocidade é multiplicada por 2. Tá lá. Tá vendo? Agora, olha o que ele fala agora. Se, experimento 3, se as duas são dobradas, o aumento da velocidade é o mesmo. Tudo bem? Então, o que a gente percebe no processo? Que, ao dobrar a concentração do orgânico, do composto orgânico, a velocidade dobrou. Tudo bem. Então, o A vale 1, não tem discussão. A gente, quando o A vale 1, né, a gente está dizendo assim, ele é diretamente proporcional. Dobrou um, outro dobra. Agora acontece o seguinte, quando eu dobro também a concentração do OH, a velocidade não é multiplicada por nada. Deu para entender? Aí você fala assim, tá, mas calma, calma. Ele é um reagente, não é? É um reagente. Ele é um reagente. Mas o fato de você ter aumentado a concentração dele, por algum motivo, não faz a reação acelerar. E é aqui que a coisa pega, porque os caras começaram a falar assim, peraí, mas por que isso acontece? Se o cara é um reagente, por que eu aumentar a concentração não dá nada? Foi aí que os químicos começaram a perceber que, na verdade, essa reação não acontece de uma vez só. Ela acontece em etapas. Em etapas. E na etapa mais importante, esse reagente não participa. Na verdade, a gente tem a seguinte situação. Para que isso aconteça, o expoente do reagente... Opa, peraí, gente, perdão. Foi sem querer. O expoente do reagente B tem que ser 0. Por quê? Pensa comigo. Se ao expoente ser 0, você está dizendo que esse cara não participa da velocidade. Então, o reagente OH não interfere na rapidez. É muito importante vocês entenderem o seguinte. Quando a gente fala que ele não interfere na rapidez, eu não estou dizendo que a presença dele não é importante. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte, se você quer acelerar o processo, não adianta aumentar a concentração dele. Por quê? Porque a etapa que é mais lenta, ele não participa. Vocês lembram que na aula da semana passada, eu martelei muito nesse conceito. Falei, gente, por que no mecanismo em etapas, a etapa lenta é a determinante? Porque é ela que segura a reação. Então, quando os químicos começaram a encontrar esse tipo de dado no experimento, eles começaram a se tocar e falar, opa, peraí, acho que essa reação não acontece de uma vez só. Porque se ela acontecesse de uma vez só, os dois reagentes tinham que interferir na rapidez. Entende? É diferente do que aconteceu nesse caso aqui, ó. Aqui, os reagentes participam do processo inteiro. Não tem etapa lenta aqui, só tem uma etapa. Como é que você sabe que eles participam, Dan?
por causa dos expoentes. Deu para entender a diferença de uma que é elementar e de uma que não é elementar? Então, essa reação, ela não é elementar. Então, eu vou escrever aqui, ó, não elementar, pois o reagente OH- não participa de etapa determinante. Não participa da etapa determinante. Se ele participasse da etapa determinante, ele tinha que aparecer na velocidade. Tá? Então, na verdade, a velocidade da reação ela é K vezes concentração de C4H9Br elevado à primeira. Tá bom? Sabe como é que a gente chama essa reação na orgânica, gente? S, porque é uma substituição, N, porque ela é nucleofílica, e 1, aqui do lado, SN1, porque ela é de primeira ordem. Essa primeira ordem, ela é dada a partir do estudo cinético. Os caras só conseguiram descobrir o que era uma substituição quando eles perceberam que a reação não era elementar. Então, uma das coisas que os químicos fazem hoje em dia, o que é? Que é o que dá prêmio Nobel para um monte de químico, é assim. Você faz o estudo cinético de uma reação para descobrir se ela é elementar ou não. Porque quando você descobre isso, você consegue descobrir qual é o mecanismo dela, como é que ela acontece. Tá? Então, esse estudo, embora ele seja um estudo meio louco, meio viajante, ele é super útil quando os caras querem descobrir o mecanismo de uma reação qualquer. Tá bom? Beleza? Só que assim, a gente não sabe, por exemplo, aqui, quantas etapas tem a reação. Tá? A única coisa que a gente sabe é que quem participa da etapa lenta é o C4H9Br. O OH não participa da etapa lenta. Tá bom? Podemos seguir? Questão número 11. Um dos pilares da nanotecnologia é o fato das propriedades dos materiais dependerem do seu tamanho e da sua morfologia. Exemplo: a maior parte do hidrogênio produzido industrialmente advém da reação da reforma de hidrocarbonetos. Então, tipo assim, o cara pega um hidrocarboneto. Peraí, calma. Ele pega um hidrocarboneto, metano, reage com água, produz hidrogênio e produz CO. Só que CO é poluente, né? CO é poluente. Uma forma de promover a descontaminação do hidrogênio, ou seja, tirar o CO dele, né? É reagir esse CO com largo excesso de água. Aí, então ele pega o CO, põe água, CO2 e mais hidrogênio. Ó. Então você elimina o CO e ainda produz mais hidrogênio. Tá? E o ΔH é negativo. Tudo bem. Aí ele fala assim, a figura abaixo mostra resultados de velocidade numa unidade arbitrária, que está aqui no eixo X, Y, perdão. Velocidade, tá? Mostra a velocidade dessa conversão em função da temperatura, empregando-se um nanocatalisador com duas diferentes morfologias. Então, ó, a primeira reação mostra a velocidade crescendo com a temperatura na presença do nanobastão. Então, tipo, o nanobastão é o catalisador. O que a gente percebe? Com o nanobastão, a velocidade cresce com a temperatura. Mas, com esse nanocubo, a velocidade também cresce. Tudo bem? Só que a gente percebe o seguinte, vê se vocês concordam.
Se você usar o nanocubo, para você atingir a velocidade máxima, você tem que estar numa temperatura maior, tá vendo? Ó? O nanobastão, ele te permite chegar no talo, vamos dizer assim, de velocidade, numa temperatura menor. Então é meio que assim, vai. Esse catalisador ele funciona bem em temperatura mais alta, e esse catalisador ele funciona bem em temperaturas mais baixas. Percebem? Tudo bem isso, gente? Tá? Então aí é meio que ele vai perguntar para a gente, ó. Considerando essas informações, é correto afirmar que com essa tecnologia, a descontaminação do hidrogênio por CO é mais eficiente na presença de catalisador na forma do quê? Então, veja, quando ele fala mais eficiente, você toma muito cuidado. Isso tem a ver com a quantidade que você consegue produzir. Porque o que a gente percebe é que os dois catalisadores podem ser eficientes. Ele não está falando da eficiência do catalisador. Ele está falando da eficiência do processo. Uma coisa muito importante da gente entender é que catalisador, ele só acelera a reação. Ele não aumenta rendimento, ele não diminui rendimento. Então, é uma questão muito delicada, porque a palavra eficiência, ela vai dar o tom para a gente. Vamos dar uma lida nas alternativas para a gente ver o que a gente faz, tá? Ó, ele fala que o mais eficiente é o nanobastão. Por quê? Porque a transformação do CO ocorreria em temperaturas mais baixas. Isso é verdade. É verdade. O que também favoreceria o equilíbrio da reação para os produtos, uma vez que a reação é exotérmica. Olha, gente, para mim é essa. Né? Por quê? Ele cita uma coisa que, se a gente não lê a alternativa, a gente nem se dá conta. Ele fala assim, olha, por que esse cara é melhor? Porque ele atinge uma velocidade máxima numa temperatura mais baixa. E por que a temperatura mais baixa é boa para esse equilíbrio? Porque a reação direta é exotérmica. Percebem? Se a reação direta é exotérmica, quando você abaixa a temperatura, ela desloca para exo. Então, o que acontece nesse caso? Se você usar o nanobastão, a reação vai ser rápida. Se você usar o nanocubo, ela também vai ser rápida. Só que o problema é que, como o nanocubo ele atinge uma rapidez numa temperatura mais alta, você não vai conseguir produzir tanto hidrogênio. Para você conseguir deslocar o equilíbrio, que isso é uma coisa que a gente vai discutir nas próximas semanas, né? Você precisa que a temperatura esteja mais baixa. Então, um catalisador que funciona a frio, ele é melhor para uma reação exotérmica do que um catalisador que funciona quente, porque ele não conseguiria deslocar o equilíbrio, tá? Então, para mim, é a mesma, viu, gente? Não tem mais o que a gente olhar, tá? Como a reação é exo, ela funciona melhor a frio. Por isso tem que ser o nanobastão. Ok? Aí a questão 11. Difícil, né? Essa daqui acho que é da Unicamp. Essa coisa que tem 4 alternativas assim, né? A, B, C, D, é da Unicamp. Tem jeito de ser da Unicamp. Tá? Questão número 12. Questão número 12. Cara, essa questão tem que tomar cuidado para não cometer um erro. Tem muito aluno que comete esse erro. Vamos ver se vocês pensam nele também, tá? Olha só. Numa determinada condição experimental e com um catalisador adequado, ocorre uma reação, conforme representada no gráfico, que relaciona a porcentagem de composto pelo tempo de reação. Então, veja. A gente tem um composto aqui, que é o limoneno, cuja porcentagem lá dentro vai diminuindo com o tempo. Beleza. Aí você tem esse outro composto pecimeno aqui, que é um paracimeno, cuja concentração vai
aumentando com o tempo. E aí você tem um terceiro composto, que é o terpineno, que começa no zero, aí a concentração aumenta e depois ela cai a zero de novo. Tá? O que ele quer que a gente diga é o que cada uma dessas coisas é no processo. Então aqui, por exemplo, ó, limoneno seria reagente, P-cimeno seria uma coisa no meio, e aqui o produto. Aqui o limoneno, o P-cimeno é catalisador. Então ele quer que a gente imagine o que está acontecendo. Bom, uma coisa meio óbvia, né, gente? O limoneno é reagente. Reagente. O P-cimeno é produto. O que talvez possa gerar alguma dúvida em vocês é o papel desse tal de terpineno aí. Tá? O terpineno, na verdade, gente, ele é um intermediário. O que deve estar acontecendo aqui? Essa reação ela não é uma reação elementar. O que deve acontecer é que o limoneno vira terpineno numa primeira etapa e o terpineno vira o produto. Então ele é produzido, por isso que a concentração dá uma aumentada no começo, e depois ele já é consumido, e aí ela cai de volta para zero, tá? Então é limoneno, terpineno e P-cimeno, que dá a alternativa E, tá? Qual que é a armadilha da questão? Não é uma pegadinha, mas é uma armadilha. Tem muito aluno que olha para esse cara e lembra de uma frase que o professor fala. Ele fala assim, às vezes, em aula. Olha, o catalisador, ele é regenerado. Então, tem muita gente que olha para essa coisa do meio aí e acha que isso é um catalisador. Na verdade, não é. O catalisador não acontece isso. Tá? O catalisador, ele é consumido e produzido. Aqui está acontecendo o contrário. Ele é produzido e consumido. Então, isso não pode ser um catalisador. É o que a gente chama de intermediário. Tá? É aquilo que na lei de Hess você cancela. Sabe? Cancela. Tudo bem? Questão número 13. Algumas frutas, como maçãs e bananas, apresentam escurecimento da polpa quando cortadas e expostas ao ar. A etapa inicial desse escurecimento é mostrada a seguir. Então, é uma molécula orgânica que, com oxigênio, na presença de uma enzima, vira uma tal de quinona. Muito bem. Item A. Justifique por que a polpa de fruta que possui essa característica escurece com maior rapidez quando esmagada por um garfo do que sobre a forma de fatias. Qual é o papel da enzima no escurecimento? Então, são duas perguntas, né? Tem A. Né? Com o garfo, você aumenta a superfície de contato, né? O esmagamento provoca aumento da superfície de contato. Ou seja, o oxigênio consegue atacar mais, né? Porque a gente percebe ali que é uma oxidação de contato. Inclusive, se vocês observarem ali, ó, você tem dois grupos fenol virando cetona, tá vendo? Isso é uma oxidação. A gente vai estudar isso nas reações orgânicas. Então, o esmagamento, você expõe mais a fruta, né, ao contato do oxigênio. Tá? E aí uma outra pergunta, né, o papel da enzima, catalisador, né? Enzima é catalisador. Opa, catalisador. Tá bom? Beleza. Item B. Identifique a função orgânica presente no catecol, fenol. Fenol.
Com base na variação do NOx, do oxigênio, justifique por que o O2 atua como espécie oxidante. Ele meio que já deu a resposta, né? Ele quer que você diga que o agente oxidante é oxidante porque o oxigênio reduziu. Quando ele fala assim, com base no número de oxidação do oxigênio, por que o oxigênio é oxidante? Então, o oxigênio, ele vai de 0 para -2. Você percebe que do outro lado ele virou água. Ele virou água. Tá? Uma coisa importante, tá, gente, da gente frisar é que essa reação ela não está balanceada. Tá? Ela não está balanceada. Tá bom? Tem outras coisas envolvidas aí na história. Mas o fato é que o oxigênio sofre redução. E esse é o comportamento de um agente oxidante, né? Redução. Um bom agente oxidante é quem sofre a redução, tá? Beleza? Quem oxidou foi o carbono. O carbono do fenol se transformou em carbono de cetona. Isso a gente vai discutir depois, tá? Beleza? Tá, então a questão número 13. Fechamos a questão 13. Questão 14. Aqui, pronto. Peraí que deu uma bugada aqui no meu computador, gente. Peraí, o que está acontecendo aqui? Na verdade, não é bugada no computador. É um trem aqui. Pronto. Oxe, o que aconteceu aqui que minha tela sumiu? Peraí, gente, tô com um probleminha aqui, técnico. Aqui. O que aconteceu com a minha tela? Não estou me vendo aqui. Ah, tá. Agora acho que foi. Pronto. Perdão, estava com um probleminha aqui. Agora já foi. 14. Olha o tamanho da criança. Monóxido de carbono é produto da combustão incompleta da matéria orgânica, em razão da falta de oxigênio para permitir uma completa oxidação para dióxido de carbono. Esse processo ocorre em ambiente doméstico ou industrial, vinculado a motores de combustão, aquecedores e outras máquinas com mecanismos de combustão. A exposição a valores iguais ou superiores a 100 ppm pode colocar em risco a vida humana. O gás é tóxico, incolor, inodoro, insípido e de início não irritante, sendo por isso muito difícil das pessoas detectarem. Tudo besteira, né? Tudo besteira. Talvez a única coisa importante seja esse 1000 ppm aí, que eu não sei nem se vai acontecer. É uma das causas da morte por envenenamento. Nananana. Analise as afirmativas sobre o assunto, considerando a reação elementar. Opa, a reação é elementar. Tá bom. Se a reação é elementar, vamos para a primeira frase. A expressão da velocidade é igual a K CO2 ao quadrado? Nananina. Se ela é elementar, a velocidade tem que conter todo mundo com os seus coeficientes. Então, é concentração de CO elevado ao quadrado vezes a concentração de O2, elevado à primeira. Não tem nada a ver com o produto, né? Tá? Beleza? O produto nem entra. Aliás, a gente só vai começar a pensar no produto quando tiver reação reversível, né? Se a reação for reversível, a gente vai ver nos equilíbrios que você tem uma velocidade da reação direta e uma velocidade da reação inversa. A gente vai começar o equilíbrio falando disso, tá? Semana que vem a gente entra nessa parte. Bom, então a primeira está falsa.
A ordem global da reação é 2. A ordem global, gente, é a soma das duas ordens. É a soma das duas ordens. Tudo bem? Então, eu tenho ordem 2 para o CO, ordem 1 para o O2, então terceira ordem. Falsa. Se a concentração do CO for dobrada, então eu vou dobrar o CO. Eu vou pegar esse maluco aqui, ó, e vou multiplicar ele por 2. Aliás, peraí, deixa eu fazer direito. Eu vou multiplicá-lo por 2. Né? Se eu multiplicar esse cara por 2, como ele está elevado ao quadrado, a reação vai ter uma velocidade multiplicada por 2 ao quadrado. Ela vai quadruplicar, certo? Então, ele fala aqui, ó, se a concentração do CO for dobrada e a concentração do oxigênio permanecer constante, a velocidade da reação, em relação à velocidade inicial, será de 4 vezes maior. Perfeito. Tá de segunda ordem, ok. Tá aí, fechou. Tudo bem. Outra. Se o uso do catalisador acarretasse um aumento da velocidade da reação, isso seria consequência da diminuição da energia de ativação. Perfeito. É o que o catalisador sabe fazer, né? Opa, perdão. Peraí aqui. O catalisador é o que ele sabe fazer. Ele diminui a energia de ativação, então ele torna a colisão mais facilmente efetiva. Tá? Beleza. Último item. Se a velocidade da reação for 2 e as concentrações de CO e O forem 2 e 1, o valor da constante é 0,5. Tem que tomar cuidado com as unidades, tá? Então, vamos lá. A velocidade é 2. Então, é 2 mol por litro por minuto. Isso aqui é igual a K vezes concentração do CO. Segundo ele, vai ser 2. Só que aí eu vou colocar assim, ó, mol por litro ao quadrado. Vezes concentração do oxigênio. Ele diz que é 1. 1 mol por litro. Tudo bem? Tá. Eu vou ter que fazer a conta com o número. Ah, e aqui, peraí, eu esqueci de colocar um quadrado aqui, né? Ó. Eu estou elevando o número ao quadrado e a unidade deste número também ao quadrado. Tá certo, gente? Então, vai ficar assim. Primeiro, vamos fazer a conta com os números, né? Então, vai ficar 2 sobre 2 ao quadrado vezes 1 dá 4. Sobre 4. Agora, vamos ver as unidades. Eu posso cancelar esse mol por litro aqui, ó, com esse mol por litro. Tá? E aí, a unidade vai ficar assim, ó. Que na hora que eu passar isso aqui dividindo, ó, isso aqui vai ficar mol por litro elevado a menos 2. Tá vendo? Ó? Isso aqui vai passar para baixo dividindo aqui, ó. Então vai ficar assim, mol por litro a menos 2. Vezes minuto a menos 1, porque tem um minuto aqui, ó. Ou seja, por minuto, né? Tá? Então, de fato, isso aqui é o valor do K. Tá? 0,5 mol por litro a menos 2 por minuto a menos 1. Faltou menos 1 aqui, gente, perdão. Aqui. Tá? Isso aqui tá com cara de UEL. Isso aqui tá com cara de UEL. UEL, UEM, aquelas faculdades difíceis lá do Paraná, né? Que tem aquelas questões super difíceis. Tá? Beleza? Tá bom, gente? Tranquilo? Mais uma aula de destruição, né? De cansar. Nossa, eu chego no final da aula e fico super cansado. Mas conseguimos terminar aqui. Conseguimos. Em relação ao catalisador, tá vindo uma pergunta aqui, peraí. Em relação ao catalisador, a quantidade dele no começo
será a mesma no final? Sim, sim. Ele é consumido, mas ele é produzido de volta, tá? Na verdade, depende muito do tipo de catálise, tá? Por exemplo, uma enzima, ela não é consumida nem produzida, ela está lá. Existem moléculas de catalisadores que se transformam. Então, assim, a rigor, o que você precisa saber? No começo e no fim tem a mesma coisa. Agora, durante o processo, aí vai depender de cada caso, tá? Beleza. Mais alguma, moçada? A gente está encerrando, então, a parte de cinética, tá bom? E aí a gente fica com, na fisicoquímica, o último tema que está faltando para a gente é a parte de equilíbrio. A parte de equilíbrio. Só que a parte de equilíbrio ela vai ser bem extensa, né? É uma aula para conceituar equilíbrio, uma aula para definir constante de equilíbrio, uma aula para deslocamento de equilíbrio, uma aula para pH, uma aula para equilíbrio iônico, uma aula para KPS. É aula pra caramba, tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Fechamos a nossa semaninha. A gente se vê na semana que vem, tá? No domingo. Domingo a gente tem aula extra. Mas aí eu vou mandando as coisinhas para vocês aí conforme a semana vai passando. Beleza? Valeu, gente. Obrigado para vocês também. Fiquem com Deus, tá? Bom descanso para todos aí.